Após quase 30 anos, é identificada uma das ossadas que estavam em vala clandestina do cemitério de Perus, na zona norte de São Paulo. Feito em um laboratório da Bósnia, o exame revela a compatibilidade genética dos ossos com o sangue de familiares do desaparecido. A identidade do dono da ossada ainda não foi divulgada. Ao todo, 1.047 ossadas, provavelmente de mortos durante a ditadura militar, foram encontradas na década de 1990 em uma vala no cemitério Dom Bosco. Isso é inacreditável, aquilo que eu disse para vocês, e que é essencial o Brasil construir, para construir a democracia, acertar contas com o passado. Isso é condição sine qua non. É inadmissível a tortura feita pelo Estado, como é admissível um ato de um terrorista. Isso é uma coisa que eu insisto, é uma coisa da construção do que é uma sociedade democrática. A gente não pode conciliar com um torturador. Quando um deputado, por exemplo, Jair Bolsonaro, no dia do impeachment, naquele domingo, melhor dizendo, em que a Câmara autorizou que o Senado processasse e julgasse, como diz o artigo 51 da Constituição, quando ele saudou um torturador, um assassino, que chefiou o DOI-CODE aqui em São Paulo durante 4 anos, na Rua Tutóia, aquilo, acho que deixou todos os brasileiros de bem, que entendem o que é democracia, enojados. E o pior, que aquilo destampou uma extrema-direita nazista. Volto a dizer, porque nazismo, importante que vocês entendam, além do antissemitismo, que é gravíssimo, nazismo é uma forma de comportamento pessoal, de relacionamento político, de visão de mundo. Então, quando você transforma um torturador, um assassino em herói, o que é isso? O que é isso? E o Brasil reagiu muito pouco àquilo. Muito pouco. Na verdade, quase que não reagiu. O que aconteceu? Abriu campo para pessoas nessas redes sociais, fascínoras que estão nas redes sociais, fazendo campanha em defesa de torturadores, inclusive com um bloco de carnaval, que se não fosse o Ministério Público Federal, estadual, de São Paulo, esses fascínoras estariam desfilando, saudando torturadores. Olha que ponto de barbárie. Eu falei há minutos atrás do lixo como barbárie. Da barbárie agora defendendo tortura. Então o episódio do cemitério de Perus tem de ser lembrado. Que é um momento triste da história do Brasil. As pessoas foram presas sem mandato judicial, torturados e assassinados à sombra do Estado. E seus corpos despedaçados e enterrados clandestinamente em Perus. Quem era o delegado responsável pelo DOPS? O chefe? Romeu Tuma. E quem chefiava o DOI-CODE? O assassino Ustra. Então nós não podemos tergiversar sobre isso. Quem defende democracia, liberdade, civilização, tem de enfrentar torturadores e terroristas, né? E isso é um ponto lamentável. Tem de ser feita a investigação, descobrir quais são os restos dessas pessoas, se for possível. É um avanço, é importante isso. Agora, eu digo isso porque esses fascínoros me ameaçam nas redes sociais. Me ameaçam de morte, inclusive. De morte. E é importante destacar publicamente que eu não tenho medo de fascínora, né? Não tive medo dos lulistas e não tenho medo dos bolsonaristas, não. Né? Por quê? Porque o que eu estou falando é respeitar a Constituição brasileira. Eles ameaçam. E se algo acontecer, a responsabilidade é de Jair Bolsonaro. Quero deixar bem claro isso daí, de quem é a responsabilidade. E desculpe o desabafo. Carlos Andreasa. Pessoal, ao longo desses últimos meses, todo mundo que fez crítica, ainda que uma crítica modesta, pública ao Jair Bolsonaro, recebeu ameaça. Vila recebeu, eu recebi, todos receberam. E é evidente que há comando nisso. Claro, o sujeito não diz vai e ameace, mas há uma permanente cultura do estímulo à ameaça, uma coisa truculenta. Nunca, nos anos em que nós criticávamos o petismo, chegou a esse ponto de ameaça. Verdade. E aí, eu queria complementar essa fala tratando da intervenção federal no Rio de Janeiro. O fetiche das pessoas de direita e de esquerda com a ideia de que seria uma intervenção militar. As pessoas ficaram enlouquecidas, né? Parece que se orientam em função desse passado. Quando descobriram que não era militar,
A esquerda continua em negação, dizendo que é porque precisa desse tipo de oposição para encontrar um discurso. E a direita agora está abrindo essa tampa para dizer que a intervenção federal não serve para nada, que tem que ser militar mesmo, exército na rua, barbarizando. É isso que nós temos visto, é a tampa que se tirou do lugar e pela qual o senhor Jair Bolsonaro é sim responsável.